Centro de Estudos Mangaba, de participar hoje aqui com a gente, né? A gente tem uma grande expectativa aqui com a sua fala, então, muito bem-vindo. Queria agradecer a todos e todas que estão aqui conosco, nos assistindo, e ao Zé Márcio sempre pelo apoio e parceria de sempre. Então, Zé, se você quiser falar alguma coisa, antes de passar a palavra para o Paulo. Agradecer demais o Paulo Nogueira, foi meu professor na FGV, um espetacular professor, e é esse economista consagrado que todos nós conhecemos e que está exercendo um papel importantíssimo no momento atual, não é? Uma voz importante que se levanta aí, trazendo contribuições interessantíssimas. Com você a palavra, Paulo. Obrigado, Zé Márcio. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema, a hiperestabilização alemã e seus desdobramentos nos séculos 20 e 21. Né? Esse trabalho é um trabalho em andamento. Espero não decepcionar vocês, porque ainda tem muita coisa que eu estou em processo de esclarecer, de entender. A parte do que eu vou dizer já está escrita. Eu estou escrevendo em inglês para poder ter uma audiência maior para esse tema, né? Mas é um trabalho em andamento. O ponto de partida é o conceito de hiperestabilização, que foi lançado por um economista argentino, Juan Liat, que procurou com esse conceito destacar que a hiperestabilização, a estabilização monetária em condições de hiperinflação, tem características diferentes das estabilizações mais tradicionais. A hiperinflação é um fenômeno relativamente raro, né? E as hiperestabilizações, portanto, também. A mais famosa das hiperestabilizações, mas nem sempre bem conhecida, no meu entender, é a hiperestabilização alemã de 1923, que é o tema de hoje, né? É pouco conhecida e o principal arquiteto dessa estabilização, dessa hiperestabilização, também tem sido negligenciado, praticamente esquecido. Um economista alemão chamado Karl Helfferich, de quem eu vou falar na sequência. A hiperestabilização alemã divergiu em pontos importantes. Paulo, desculpe interromper um minutinho. Cris, peça para todos os participantes desligar o microfone. Por exemplo, Rodrigo da UFF está dando ressonância. Peça para todos desligarem o microfone, só o Paulo. Gente, por favor, acho que é importante isso. Eu estava aqui tentando fazer com controle e não estou conseguindo. Então, por favor, se vocês puderem deixar os microfones fechados e só abrir na hora de fazer alguma pergunta, nós agradecemos. Mas então, o esquema que foi adotado em 23 na Alemanha divergiu em pontos essenciais da ortodoxia então dominante, que era, como vocês lembram, o regime do padrão ouro, do padrão dólar-ouro, né? E a ambição dos principais países naquele momento, eu estou falando do início dos anos 20, da década de 20 mais amplamente, a ambição geral era retornar ao padrão ouro. Vocês lembram que essa controvérsia foi muito aguda e o episódio mais lembrado do restabelecimento do padrão ouro foi com a libra esterlina. Winston Churchill, aliás, ministro das Finanças, curiosamente, e a Inglaterra, sob a batuta de Churchill, voltou ao regime de padrão ouro na paridade pré-guerra. Isso foi objeto de um paper, de um texto muito famoso do Keynes, de 1926, chamado de The Economic Consequences of Mr. Churchill, né? Uma diatribe contra a decisão do Churchill de voltar ao padrão ouro na Inglaterra, né? Eu há muito tempo que quero escrever sobre esse tema, mas aí demandas contemporâneas sobre o meu tempo, me impediram de fazê-lo. Agora estou finalmente me voltando para isso, né? Sem perder de vista, entretanto, aquela famosa observação do Benedetto Croce, né? De que toda história é história contemporânea. E realmente há pontos importantes de semelhança entre a experiência alemã de 23 e alguns eventos e episódios posteriores no século XX e no século XXI até. Por exemplo, a URV brasileira
de 1994, guarda alguma semelhança com Hindenburg. Não a que habitualmente se mencionou, salvo engano, mas num aspecto muito particular que eu vou mencionar. Outra coisa curiosa é que o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, que se considerava ainda marxista, teve uma postura expressa, sobretudo no posicionamento do Rudolf Hilferding, que é um dos principais economistas do SPD e marxistas da época. O Hilferding, o SPD, a social-democracia alemã, teve uma abordagem muito ortodoxa, não só na hiperinflação, mas também na Grande Depressão, quando o Hilferding foi ministro das Finanças nos 2 episódios. E eu entendo que essa ortodoxia da social-democracia alemã nos anos 20, ainda tem gente que não mutou o microfone. Ainda tem gente que... Patrícia Cunha, pedi para ela desligar o microfone. Desculpa. Patrícia Cunha. Bom, então eu entendo que a ortodoxia da social-democracia alemã nos anos 20 e início dos anos 30 prefigura a dificuldade que a centro-esquerda europeia, a social-democracia europeia, teve nos anos 90 e no início do século XXI, até hoje, acredito, de fazer face à onda neoliberal, por conta dos países desenvolvidos e de outros países também, a partir dos anos 80 do século XX. E, por último, há uma conexão interessante, que eu não sei se eu vou ter tempo de elucidar, que eu ainda estou elaborando, entre a experiência alemã e algumas ideias que têm sido discutidas desde o ano passado no âmbito dos BRICS, por iniciativa da Rússia, que é a criação de uma nova moeda lastreada de alguma forma em ativos reais ou nas economias dos BRICS. Não vai dar para cobrir tudo isso, porque senão eu vou falar demais, né? Eu acho que eu tive time to be brief, mas se eu estiver ultrapassando o limite de tempo, vocês me avisam, a gente vai direto para o debate, né? Nem sei qual é o limite de tempo exatamente da minha fala, não cheguei a perguntar, infelizmente. O que você acha, Cristina? Uns 40 minutos, tá bom? Tá bom. Tá perfeito, e a gente te escuta bem sim, viu, Paulo? No relato que eu vou fazer, os principais protagonistas são 4 economistas que tiveram um papel muito importante na história da política econômica e na história da teoria econômica. Me refiro ao Keynes, ao Hilferding, que eu já mencionei, ao Schacht e ao Helfferich, né? Principalmente esse último, que foi, no que se refere à hiperestabilização de novembro de 23, a principal figura, né? A maneira como a reforma monetária proposta pelo Helfferich foi, então, depois corrigida, entre aspas, pelo Hjalmar Schacht, que era o presidente do Reichsbank, do Banco Central Alemão. A maneira como Schacht corrigiu, entre aspas, a reforma monetária feita inicialmente de acordo com a proposta do Helfferich, teve, no meu modo de ver, consequências fatídicas para a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha substituiu o esquema proposto pelo Helfferich, que eu vou tentar descrever na sequência, por uma forma rígida do padrão ouro, sob a batuta do Schacht, e uma forma rígida do padrão ouro ancorada em financiamento externo privado, em dívida externa privada, contraída sobretudo com credores americanos. Isso deixou a economia alemã amarrada a um esquema rígido e muito vulnerável ao que ocorreria a partir de 29. E essa vulnerabilidade alemã contribuiu decisivamente, eu não vou ter tempo de entrar nisso, nem tenho conhecimento para isso, mas em linhas gerais, quando geralmente a versão comum é que o Hitler foi consequência da hiperinflação. Isso não é bem verdade, ou não é verdade diretamente. Porque reparem que a hiperinflação foi em 23 e a chegada do Hitler ao poder foi em 33, 10 anos depois. O que levou, do ponto de vista, no que se refere aos aspectos econômicos, né? O que contribuiu decisivamente e diretamente para a ascensão do Hitler, do Partido Nazista, não foi a hiperinflação, e sim a grande recessão, que, por sua vez, eu entendo, foi consequência, especialmente no caso alemão, 6 milhões de desempregados, consequência
em parte, pelo menos, da forma como a Alemanha corrigiu a estabilização do marco a partir de 24. Né? Reparem que, só incidentalmente, o Hitler tenta a sua primeira chegada ao poder, por coincidência, no mês em que a estabilização é feita na Alemanha, novembro de 23, quando ele tenta aquele putsch que fracassou. Né? Mas deixa eu voltar aqui ao fio, retomar o fio da meada, começando com Keynes. Né? Eu escrevi um livro, junto com Beloso, uma coletânea, que é essa aqui, ó, A Luta pela Sobrevivência da Moeda Nacional, nos anos 90, em que eu incluí um texto longo até, sobre a contribuição do Keynes à discussão da estabilização na Alemanha. Né? Eu não vou tentar recuperar isso agora, eu nem reli esse texto para não ficar influenciado por essa temática, que não é a central aqui, mas vale a pena mencionar que o Keynes tinha um grande interesse pela Alemanha. Paulo, você desligou o teu microfone. Desligou sozinho. Onde é que eu estava? Agora. Você falou que o Keynes tinha um grande interesse pela Alemanha. Sim, que remonta, sobretudo, a participação dele na Conferência de Paz em Versailles, como delegado britânico, e a denúncia que ele fez do Tratado de Versailles, naquele famoso Consequências Econômicas da Paz, publicado em 1919. Né? Mas não foi só aí. Ele continuou escrevendo sobre o caso alemão, sobre reparações, publicou várias coisas. E interessante que ele participou de uma comissão de especialistas estrangeiros, convidada pelo governo alemão, em 22, para propor esquemas de estabilização do marco alemão. E o que você verifica na obra do Keynes sobre o caso alemão? Primeiro, que tinha uma visão muito semelhante à dos economistas alemães, inclusive do Helfferich, sobre as causas da hiperinflação alemã. Isso influía na forma de estabilizar. Né? Ele era partidário da visão que veio a ser conhecida como teoria do balanço de pagamentos da inflação, que era professada, entre outros, pelo Helfferich, de que a inflação alemã resultava do peso das reparações que desestabilizaram o balanço de pagamentos alemão, levaram a uma depreciação e a partir daí cambial e a partir daí a uma inflação incontrolável. Né? Reparem a semelhança entre essa visão da hiperinflação alemã e a visão que muitos economistas latino-americanos, inclusive eu, tinham da hiperinflação ou da inflação muito alta que surgiu em vários países da América Latina na esteira da crise da dívida externa. Crise da dívida externa, desequilíbrio de balanço de pagamentos, depreciação cambial e inflação muito alta. Né? Essa visão que era do Keynes e do Helfferich também, é frontalmente oposta à visão ortodoxa, encampada, por exemplo, pelo economista italiano chamado Bresciani Turroni, que era um economista de grande prestígio naquela época, nos anos 30, escreveu sobre isso, e oposta à visão do Sargent, mais conhecido entre nós, o Thomas Sargent, que escreveu um texto muito celebrado, vocês lembram? O José Márcio vai lembrar, certamente, The Ends of Four Hyperinflations. Um texto, a meu ver, fraco. Está na coletânea que eu organizei, esse texto do Sargent que eu coloquei. Um texto, a meu ver, fraco, superficial. É um texto cheio de a priori, de um macroeconomista que aborda o assunto, episódios históricos, inclusive alemão, sem conhecimento das circunstâncias e até mesmo dos detalhes da estabilização alemã. Detalhes não, de aspectos essenciais da estabilização alemã. Então, o Keynes não estava nesse campo, mas era o Keynes, vejam bem, era o Keynes do Tract on Monetary Reform, que ele publicou em 1923. Era o Keynes ainda tentando escapar das garras da ortodoxia, como ele mesmo diria mais tarde, né? Ainda pegado, por exemplo, à noção de que o padrão ouro, que ele abandonaria mais tarde, em 26, quando fez aquela diatribe contra o Churchill, né? A ideia de que o padrão ouro era um aspecto essencial das economias monetárias. Pelo menos, em parte, ele tinha essa visão. E eu entendo, eu digo isso no texto que eu publiquei no livro com Beloso, eu entendo que ele não conseguiu completamente entender o que a Alemanha fez em 23, né? 23 e 24. Né? Era uma solução, o que a Alemanha fez era uma solução inovadora, um híbrido heterodoxo e ortodoxo ao mesmo tempo,
E para entender isso, é preciso voltar ao Helffrich. Brevemente, quem era o Helffrich? Hoje esquecido. Tem alguém ainda de novo com o microfone não mutado. Quem era o Helffrich? O Helffrich era um economista muito conhecido na Alemanha, um dos principais economistas alemães, tributário da Escola Histórica Alemã, que publicou muito sobre história e teoria monetária. Inclusive, por acaso, uma das obras principais dele recebeu uma resenha muito desfavorável do Keynes, que abordava a teoria econômica a partir de um enfoque totalmente distinto, não totalmente, mas bastante distinto daquele que adotava a Escola Histórica Alemã, né? Então, ele era um teórico e um historiador monetário. Mas tinha sido também, ocupou vários postos importantes, notadamente o de ministro de Finanças durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele era um sujeito que tinha conhecimento de teoria e história monetária, mas também tinha prática de ter sido ministro das Finanças e ter ocupado outros postos. Aí vem um ponto crucial para o entendimento de por que a proposta dele pode ser bem sucedida. É que ele tinha a confiança das classes proprietárias alemãs. Era um nacionalista de extrema direita, um adversário irreconciliável, não só do Tratado de Versailles, mas também da República de Weimar, nos seus anos iniciais, um adversário radical e até raivoso daqueles que tinham feito a paz, que tinham feito a capitulação, e as classes proprietárias alemãs confiavam. Eu não tenho tempo de entrar nisso, mas ele se meteu em controvérsias incríveis. Inclusive foi acusado de ter incitado o assassinato de políticos adversários, entre eles do Matthias Herzberger, que foi o que assinou a capitulação naquele famoso vagão de trem em Compiègne. Se vocês quiserem ver isso, tem um filme aí na praça, novo, concorrente ao Oscar, que baseado na obra do Erich Maria Remarque, chamado Nada de Novo no Front, que mostra na sua parte final o papel do Matthias Enzberg e dá algumas pistas de por que ele poderia ser tão intensamente rejeitado pela direita monarquista conservadora da qual o Helffrich fazia parte. Reparem que é uma direita diferente da direita nazista que estava emergindo na Alemanha no início dos anos 20. Uma direita tradicional, monarquista, mas isso não quer dizer que não fosse muito aguerrida na defesa dos interesses nacionais alemães. Desculpa. Qual era o problema da Alemanha naquele momento? Rapidamente. O peso das reparações, que a Alemanha não conseguia cumprir, e começou a atrasar as reparações. Aí a crise alcançou um ponto agudo, porque os franceses resolveram ocupar o Ruhr, a região industrial alemã principal, final de 22, e ao ocupar a região do Ruhr, extrair diretamente as reparações que os alemães não estavam pagando integralmente. A Alemanha, portanto, tinha uma situação econômica que pode ser resumida da seguinte forma: uma carga externa muito pesada, balanço de pagamentos desequilibrado, reservas internacionais muito baixas. Esse ponto é crucial para o entendimento do que eu vou explicar na sequência. Reservas, inclusive, que tinham sido reduzidas adicionalmente por uma tentativa fracassada de estabilização no início de 1923. A Alemanha estabilizou o câmbio com base nas reservas que tinha, conseguiu um resultado inicial de estabilização, mas as reservas eram baixas, não resistiram a ataques especulativos e a inflação, a depreciação foi inevitável, a inflação voltou com força redobrada a partir de meados de 23. Então, como é que a Alemanha poderia estabilizar, respeitando, vejam vocês, as convenções monetárias da época? Ou seja, lastrear, de alguma forma, uma nova moeda, mas não era possível, nas circunstâncias, lastrear essa nova moeda nas reservas internacionais e nem em apoio financeiro externo. As reservas internacionais eram baixas e apoio financeiro externo não estava disponível, dado o nível de conflito entre os alemães e os vitoriosos na Primeira Guerra, né? Então, vejam vocês, havia da parte da direita nacionalista alemã, da qual o Helffrich fazia parte, a preocupação de encontrar uma solução
que não dependesse de apoio financeiro externo, de apoio financeiro dos adversários na Primeira Guerra e dos cobradores das reparações. E apoio este que viria fatalmente com strings attached, né, com condicionalidades. Então, o desafio era encontrar uma forma de lastrear, de estabilizar a moeda alemã que fosse independente de reservas, que fosse independente de apoio financeiro externo. E ela tinha um pressuposto, essa estabilização. Pressuposto que já estava em andamento, que era a suspensão do pagamento das reparações, para permitir uma estabilização. Como é que foi a estabilização? Primeiro, um ponto interessante. O Helfrich se apoia no que estava acontecendo na Alemanha durante a hiperinflação. Porque nos relatos assim, mais populares desse assunto, o que você vê? Os preços subindo extraordinariamente, coisas simples custando fortunas, mas a Alemanha foi um período longo de inflação aguda, né? Então a Alemanha foi encontrando formas de conviver com essa inflação. Aí está a semelhança, no meu entender, entre o Rentenmark e a URV brasileira de 94. A URV também fez o quê? Ela partiu de uma observação de como os brasileiros estavam convivendo com a inflação muito alta, com a hiperinflação. No caso brasileiro, foi uma hiperindexação da economia. E a URV foi bem sucedida porque ela partiu disso. Ela partiu de uma realidade concreta dos agentes econômicos durante a hiperinflação brasileira. A mesma coisa fez o Helfrich. Qual a base dele? Além de experiências históricas anteriores, mas concretamente, durante a hiperinflação, províncias, governos municipais, até mesmo grandes empresas emitiram o que se chamava de Notgelder, dinheiros emergenciais, lastreados de alguma forma em ativos reais, em ativos disponíveis no âmbito das empresas e no âmbito desses governos subregionais. Então, ele generaliza para o nível nacional essa experiência fragmentária de moedas emergenciais, né? Ele tinha uma dificuldade interessante, deixa eu mencionar isso, abrindo um pequeno parênteses. Ele tinha uma dificuldade importante para fazer essa ideia vingar. Primeiro, ele não estava no governo. Apesar de não estar no governo, ele tentou convencer os governos que se sucediam na Alemanha de 23 a adotar uma solução inovadora. E é interessante que ele teve diálogos com um adversário político importante, que era o principal economista da social-democracia, o Rudolf Hilferding. E ele relata que o Hilferding não entendia que fosse possível estabilizar sem voltar ao padrão ouro. O Helfrich mostrou a ele: você não tem reservas para voltar ao padrão ouro. Aí ele disse: mas eu posso hipotecar as reservas, disse o Hilferding no diálogo que o Helfrich relata. Aí o Helfrich disse: mas escuta, as reservas já estão hipotecadas. Resposta do Hilferding, inacreditável: hipotecamos de novo. Você vê que o nível de despreparo de alguns governos, inclusive do Hilferding naquele momento, era alarmante, né? Então, o que fez o Helfrich diante da emergência que o país vivia? Negociou ao longo de meses, com a ajuda de outros, naturalmente, a confiança, o apoio das classes proprietárias alemãs, que tinham confiança nele, como eu disse. Durante meses de negociação, chegou a um esquema que eu vou ter um complexo, que eu não diria que eu entendo perfeitamente ainda. Eu vou voltar às fontes originais que eu tenho, não só os textos do Helfrich e de outros, mas também a legislação que criou o Rentenmark. Como é que foi, em poucas palavras, essa ideia? Estabeleceu-se como o descrédito do Reichsbank e do Tesouro Alemão era total, o Banco Central e o Tesouro totalmente desacreditados por uma inflação catastrófica, entendeu-se que era preciso criar um Banco Central paralelo, privado, que foi denominado de Rentenbank, né? E esse Rentenbank tinha a tarefa de emitir, por um lado, uma nova moeda, que é o Rentenmark, e, por outro, títulos, Rentenbriefe, que eram importantes porque eles seriam o lastro, entre aspas, da nova moeda. Então, vejam,
Como é que se faria isso? O Rentenmark proposto em circulação seria conversível, mas não em moeda estrangeira, não em reservas, não em ouro ou dólares, mas em títulos emitidos por esse novo banco. Como é que esses títulos eram construídos? Eles eram baseados na entrega compulsória por parte dos proprietários de terra e de outros ativos de hipotecas, de títulos, rendendo juros de 6% para o Rentenbank. E o Rentenbank, por sua vez, emitia Rentenbriefe, rendendo 5% de juros indexados ao ouro. Né? Então, os detentores de Rentenmark podiam converter, se quisessem, esses títulos, essa moeda, em Rentenbriefe, que, por sua vez, estavam lastreados em hipotecas sobre as propriedades reais. Vejam que isso era possível num movimento coordenado, emergencial das classes proprietárias, que confiavam especialmente no arquiteto da estabilização. Né? Então, o Helfrich, fora do governo, levou o governo. Nesse meio tempo, o Hilferding já tinha caído, e o ministro das Finanças que fez a estabilização, Hans Luther, escreveu extensamente a respeito também. Hans Luther entendeu que a solução proposta pelo Helfrich era muito oportuna e resolveu aplicar. Né? E aí o que aconteceu foi uma estabilização instantânea da inflação na nova moeda, que foi logo conhecida como o milagre do Rentenmark. Né? E isso você sabe, nós temos experiência disso, né? As hiperestabilizações têm essa característica, elas são abruptas estabilizações do nível geral de preços que podem se sustentar ou não. Porque como é que essa estabilização se sustentava? Porque foram mantidos controles de capital, não havia acesso dos detentores da nova moeda a títulos, a moeda estrangeira, porque não havia reservas para dar esse lastro, e não havia qualquer vinculação entre a emissão de Rentenmark e a disponibilidade de reservas. Então, era um esquema que replicava o padrão ouro, no sentido de que assegurava alguma conversibilidade, mas não replicava o padrão ouro porque não era conversível em moeda estrangeira, uma taxa de câmbio fixo, porque a Alemanha mantinha estritos controles cambiais. Havia experiências anteriores em nível nacional disso? Havia, sobretudo na Escandinávia, sobretudo na Dinamarca no século XIX, que foram referência para a formulação do Helfrich. Mas era um esquema pouco usual, né? E que imitava o funcionamento do padrão ouro, mas divergia desse funcionamento em muitos aspectos, né? O Keynes, incidentalmente, não deu o menor indício de que se dedicou a avaliar a hiperestabilização em si, não escreveu a respeito em detalhe, não deu nenhuma demonstração de que tinha entendido, e houve um fato que obstruiu muito o entendimento posterior da estabilização inicial da moeda alemã. E esse fato foi a morte do Helfrich num acidente de trem poucos meses depois. E aí, nessa circunstância, o principal autor dos esquemas não pôde explicar o que aconteceu, e o presidente do Banco Central Alemão, que era o Hjalmar Schacht, muito mais ortodoxo, muito mais convencional do que o Helfrich, e propenso a adotar os preconceitos da época, fez o possível para, em 24, voltar ao padrão ouro e desfazer o esquema que havia sido montado com sucesso em novembro de 23. Como é que o Schacht fez isso? Estabilizou a moeda alemã e negociou um grande apoio externo. Foi o plano Dawes, se não me falha a memória inicialmente, uma renegociação das reparações, insuficiente ainda, mas que deu uma partida, e o financiamento em Wall Street dos desequilíbrios alemães, porque havia uma retomada do ciclo de liquidez internacional que alimentou a possibilidade de conseguir algum apoio financeiro externo para a Alemanha, diferentemente do que havia em 23. Então, o Schacht estava ansioso para substituir o esquema heterodoxo implantado em novembro de 23
e fez isso, né? Agora, vejam vocês o que aconteceu. A Alemanha se tornou extremamente dependente de empréstimos externos de fontes privadas para reciclar as reparações e apoiar a estabilização dentro do padrão ouro, né? E, em função da sua experiência monetária desastrosa, desenvolveu um apego extraordinário às regras do padrão ouro, né? Maior do que em outros países que também buscaram voltar ao padrão ouro, né? Quando ocorre a depressão, quando ocorre o choque da queda de Wall Street, em 29, secam as fontes de recursos externos que estavam fazendo a reciclagem das reparações para a Alemanha, entende? Que não haviam sido perdoadas ou rescalonadas a prazo longo, só seriam durante a Grande Depressão, por obra, aliás, mérito, aliás, do Schacht, né? E de outros na Alemanha. Mas vejam vocês, é semelhante o que aconteceu na Alemanha nos anos 20 ao que aconteceu na América Latina e no Brasil, em especial, durante os anos 70. Durante os anos 70, nós tivemos a reciclagem dos petrodólares no mercado bancário privado internacional, americano, europeu e japonês. Fala nos anos 70. Né? Nos anos 20, a Alemanha fez a reciclagem das reparações em Wall Street, nos Estados Unidos, e se tornou perigosamente vulnerável ao que ocorreria em 29. Aliás, um parêntese, o Hilferding foi ministro das Finanças também durante a Grande Depressão e também fracassou como ministro de Finanças, porque, de novo, estava muito apegado ao padrão ouro e não entendeu que é impossível a Alemanha sair da Grande Depressão, combater o desemprego agudo, sem sair do padrão ouro, né? Então, vejam vocês que ser um grande economista não assegura sucesso na condição de ministro das Finanças, né? O Hilferding, apesar do seu convencionalismo, é considerado um importante economista marxista. Aliás, parênteses também, o outro parênteses do parênteses, Schumpeter foi ministro das Finanças da Áustria durante a hiperinflação, em 22, se não me falha a memória, e também fracassou redondamente, confirmando essa hipótese, né? Aparentemente, né? Então, vejam vocês que o Schacht teve um papel duvidoso. Ele é muito celebrado como artífice da estabilização alemã, mas não foi ele que introduziu o esquema. E depois, embora ele tenha sido muito criativo nos anos 30, e o Keynes se debruçou sobre a maneira como o Schacht enfrentou os anos 30, com o que ele chamava de Schachtian Economics, mas o Schacht teve um destino complicado, porque do Banco Central ele passou ministro das Finanças do Hitler e acabou no Banco dos Réus em Nuremberg, né? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu não quero ficar falando muito, já estou quase nos 40 minutos, a gente pode voltar aos temas. Por que eu falei que tem uma implicação para o futuro? Porque neste momento, por iniciativa da Rússia, com certo apoio da China, até onde eu percebo, os BRICS estão caminhando para um experimento monetário. A razão é óbvia, né? É que o padrão monetário atual, lastreado no dólar, moeda fiduciária, perdeu credibilidade por causa do uso militar, político, do dólar pelos Estados Unidos e do euro pelos europeus, e do sistema financeiro americano e europeu, não só na questão da Rússia, notadamente na questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas já antes, outras vítimas do uso do dólar como arma foram o Afeganistão, o Irã e outros, Venezuela, né? Então, diante desse cenário, o descrédito do sistema monetário internacional está levando os BRICS a estudar formas de criar unidades de conta e talvez moedas plenas que, de alguma forma, tenham um lastro em ativos reais, né? É uma discussão ainda incipiente. Eu acho que o Brasil tem que estar muito atento a essa discussão, embora nós não tenhamos os mesmos problemas que a Rússia e a China têm no enfrentamento com o Ocidente. Esse tema é um tema de importância estrutural e o Brasil exercerá a presidência dos BRICS em 2025. Então, seria interessante que os institutos de pesquisa no Brasil participem de um track que
foi criada no âmbito dos BRICS para estudar alternativas de reforma monetária. Isso foi lançado no ano passado e está progredindo lentamente, porque o tema é muito difícil. Mas então é isso, Cristina. Eu devolvo a palavra para ver se nós temos alguma discussão sobre esses temas. Obrigado, hein? Paulo, obrigada. Tema mais do que oportuno, importantíssimo, né? Eu particularmente entendo crise de 2008 e sequência como uma crise grande de conflito de ativos e conflito monetário no Chile e Estados Unidos. Acho super pertinente e queria só recuperar uma coisa muito antiga. Você provavelmente não deve lembrar, mas nas vésperas do Plano Real, um pouco antes, ainda quando ele estava sendo gestado, você foi uma das vozes mais importantes aqui no Brasil para alertar para o fato de que a dolarização nos tiraria uma importante gestão sobre a emissão monetária, né? Eu lembro disso com muito apreço, porque foi uma fala muito significativa naquele momento. Acho que você traz um tema importantíssimo para debate. E vamos abrir aqui, então, para ver quem quer fazer algum comentário, alguma pergunta. É só levantar a mão, que eu passo a palavra. Ninguém? Então vou eu fazer perguntas. Deixa eu só rapidamente Tem uma responder a pergunta primeira no chat. Tem uma pergunta no chat. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui. É o Rodrigo que está perguntando sua opinião sobre a atual dolarização da Venezuela. Cristina, primeiro o ponto que você levantou. É interessante essa discussão, porque vocês vejam o parentesco que havia entre os anos anteriores à estabilização brasileira e os anos anteriores à estabilização alemã. Também aqui nós tínhamos esse problema. Nós tínhamos reservas insuficientes e precisávamos de apoio financeiro externo para fazer a estabilização no modelo dolarizante. Quem era o grande defensor dessa versão da estabilização na época era o André Lara Rezende, defensor público de o Brasil adotar um currency board, um conselho da moeda. É curioso, parênteses, que o André Lara Rezende, que hoje é um economista heterodoxo, extremado, na época era um economista conservador extremado também, defendendo um esquema de subordinação monetária, com o real, com a moeda brasileira amarrada ao dólar, livre conversibilidade e lastreamento da emissão monetária em reserva, se não me falha a memória, né? E ele era parte da equipe do Plano Real, não conseguiu prevalecer, felizmente, com essa ideia, e o Plano Real foi por um caminho diferente. Não o que eu gostaria de que tivesse adotado, mas um caminho mais flexível, que acabou, depois de uma valorização nominal perigosa, o real convergiu com o regime de ancoragem cambial, com o câmbio sobrevalorizado, semelhante, portanto, ao retorno da Inglaterra à paridade de pré-guerra, com a libra valorizada em 26, denunciada pelo Keynes, como eu disse, entende? Então, há muitos parentescos entre a experiência brasileira e fatos históricos anteriores, né? Dolarização da Venezuela, infelizmente eu não estou acompanhando a situação da Venezuela, mas é o país com mais alta inflação na América Latina no momento, né? E que se dolarizou informalmente em grande medida, né? A mesma coisa, uma inflação mais baixa, mais alta também, existe na Argentina, né? E eu só vou comentar aqui uma coisa importante, politicamente importante. Há eleições na Argentina no final deste ano. Fernandes vai tentar se reeleger. E o principal adversário dele é um político de extrema-direita, semelhante ao Bolsonaro. Então, a eleição argentina pode resultar no final deste ano não só na derrota de um político próximo ao Brasil, mas na vitória de um Bolsonaro argentino. Daí que, se a Argentina conseguisse uma estabilização em 24, isso seria muito importante não só econômica, como politicamente, né? Agora, a estabilização argentina não pode seguir um modelo semelhante ao alemão,
no meu modo de ver. Posso estar enganado, porque eu também não sei detalhes da situação argentina, mas ela teria que partir de alguma maneira do fato de que o modo de convívio dos argentinos com a inflação muito alta é a dolarização, né? Então, alguma coisa, provavelmente por esse caminho, teria que ser seguida. Apoio financeiro externo, problemático, porque a principal fonte de apoio financeiro externo, hoje, seria o Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional atuou muito mal na Argentina, no governo Macri. Sobrecarregou a Argentina com dívidas em relação ao fundo, de tal maneira que hoje o fundo praticamente empresta para a Argentina para reciclar os empréstimos anteriores feitos. E fica difícil, vamos ver, não sei detalhes, mas fica difícil, provavelmente, o Fundo Monetário dar dinheiro novo à Argentina, para além do que ela deve ao próprio fundo, para estabilizar a Argentina com base numa âncora cambial e apoio financeiro externo. Então, a situação argentina e da Venezuela, provavelmente, extremamente difícil, né? Agora eu tenho Paulo. uma outra questão. Vou falar, Zé. Perdão, Cris, só um comentário. Depois eu queria trazer a sapiência do Paulo e essa discussão aqui para nós, para o Brasil, mas só lembrar que a editora, porque o grosso de nós aqui não domina, eu pelo menos não domino alemão, né? E a editora 34 publicou, Paulo, não é? A biografia salvo erro, o título é Meus Primeiros 75 Anos, né? Do ministro alemão, né? Então está disponível a biografia dele em português, editado pela 34. Eu queria destacar algo da história do pensamento econômico brasileiro. É interessante, né? O Paulo fez alusão ao André Lara, né? A nota que eu quero dizer é o seguinte: como ainda a sociedade brasileira é muito elitizada, né? No livro sobre conversas com economistas brasileiros, o volume 1, dos 3 entrevistados, né, dos 15, são primos entre si, né? Paulo Nogueira, nosso brilhante Paulo Nogueira Batista, é primo do André Lara Rezende, e ambos são primos distantes, mas primos do Eduardo Gianetti. Queria fazer essa nota, curiosa, né? 3 excelentes economistas e oriundos da mesma família. Verdade, Zé Márcio. O pai do Eduardo Gianetti e a mãe do André Lara Rezende são primos e irmãos da minha mãe, a família Pinheiro, de Minas, família do Israel Pinheiro. Mas é uma família, como vocês veem, muito heterogênea em matéria de pensamento econômico. É interessante, a editora 34 publicou esse livro, As Memórias do Chartres, que são muito interessantes, muito mesmo. Vale a pena ler. Agora, não são úteis para esclarecer esse episódio. É verdade. Daí, a ação de 23, porque o Chartres, no meu entender, tem uma versão totalmente distorcida do que aconteceu. É um argumento em causa própria, que procura reivindicar para si o sucesso. Quando ele entra em cena, com a volta ao padrão ouro, a estabilização já estava feita, e feita de maneira original, na linha do que sugeriu o Helfrich, né? Por que, no meu entender, Zé Márcio, esse episódio, apesar de ser tão famoso, é mal conhecido, não é bem conhecido? Eu diria o seguinte: primeiro, porque os documentos relevantes, por exemplo, a obra do Helfrich, a obra do Hans Luther, os documentos legais de criação do Rentenmark, dos Rentenbriefe, etc., são todos em alemão e não foram traduzidos. Eu, por acaso, sei alemão, porque morei na Alemanha quando adolescente, né? E mantive o contato com a literatura alemã. Mas tem essa barreira linguística. E tem uma outra barreira. Os economistas que se voltaram para esse assunto não conheciam bem as circunstâncias históricas da Alemanha. E, por sua vez, os historiadores econômicos que se voltaram para o assunto
alemães, notadamente, não têm, no meu entender, um conhecimento adequado de história monetária e teoria monetária. Patinam quando tentam tratar o assunto, né? E tem outra circunstância interessante. Vejam vocês que a estabilização, a hiperestabilização alemã está fazendo 100 anos esse ano. Eu fiz contato com professores alemães, não há interesse nenhum da Alemanha em voltar a esse episódio, apesar do aniversário de 100 anos. Os alemães, de um modo geral, têm uma relutância em voltar a atenção para esse período da sua história, que é um período traumático, não só por causa da hiperinflação, mas por causa da ascensão do nazismo, as grandes dificuldades da República de Weimar. Então, você tem aí a derrota na Primeira Guerra. Então, você tem aí um vácuo que, a meu ver, explica por que esse episódio tão famoso é, ao mesmo tempo, tão mal compreendido. Paulo, nós temos aqui uma pergunta da Patrícia e o Elias também levantou a mão. Patrícia, você pode ativar o microfone e fazer a pergunta? Olá, boa tarde, Paulo. Muito obrigada, excelente exposição. Lembrei das suas aulas, né, que eram fantásticas. Hoje me chamou muita atenção você falando do apoio que eu desconhecia, do apoio que o ministro alemão teve da sociedade alemã. Isso não, eu entendo que a sociedade alemã estava muito dividida também em 23, né, na época da estabilização. Eu estou, enfim, muito preocupada com o Brasil tão dividido assim. Como que a gente pode criar mecanismos para, enfim, pensar, né, melhor, né, fazer uma política econômica com soberania, que eu acho que, no final, o que a sua fala me remete é falar assim, como que a gente cria uma trajetória soberana de construção de política econômica. E a outra coisa, você estava falando da versão mais conhecida, do que a gente conhece, né, do que foi o Rentemark. O Gustavo Franco, na minha opinião, influenciou muito, né, porque ele fez a tese de doutorado sobre estabilização alemã, também, né, lá em Harvard, e difundiu uma versão aqui no Brasil, né, que ficou aí uma versão meio mágica, né, um milagre alemão conhecida, que a gente perde os detalhes. Queria saber se você concorda com isso, enfim. Mas parabéns. Olha, obrigado, Cristina. Obrigado, Patrícia. Mas olha, realmente o Gustavo Franco escreveu uma tese sobre hiperinflação que eu li na época. Não me lembro muito bem agora. A lembrança que eu guardo é que ele escreveu alguns artigos também no Brasil depois. A lembrança que eu guardo é que foi um bom trabalho que vale a pena ler, mas não conseguiu desvendar inteiramente a maneira como a Alemanha estabilizou, porque caiu na forma tradicional dos economistas americanos de verem esse episódio, né? A partir de uma ótica macroeconômica, sem levar em conta os aspectos essenciais, no meu modo de ver, da reforma monetária. Mas eu teria que reler, eu vou reler, porque eu estou escrevendo, né? Eu vou reler o que ele publicou para ver em que medida esse assunto foi captado ali. Agora, deixa eu esclarecer, não é que houve apoio da sociedade alemã a um ministro, não é bem isso. Foi apoio das classes proprietárias alemãs a um político economista que propôs uma solução original, que era o Karl Heffert. Não estava nem no governo, entende? Ele levou a reforma completa, inclusive a redação legal de todos os documentos relevantes, e colocou na mão do governo. Mas só pôde fazer isso porque tinha negociado durante meses com as classes proprietárias alemãs que aceitaram a hipoteca que eu mencionei, que era o lastro, entre aspas, dos Rentenbriefe, que, por sua vez, eram o lastro da nova moeda. Né? Então, eu não sei se essa experiência é relevante para o Brasil hoje, né? Porque o Brasil não tem um problema de inflação aguda, não é outro fenômeno que nós estamos enfrentando, mas tem sim um problema de polarização, né? E de falta de apoio real das classes empresariais ao governo de centro-esquerda que aí está. Né? Então, existe uma tensão muito importante entre classe dominante e o governo que aí está, tensão disfarçada por vários movimentos que se fazem, né?
Mas existe realmente essa tensão e vamos ver como ela vai se desdobrar. Obrigada, Paulo. Elias. Oi, Paulo, tudo bem? Obrigado pela aula, excelente, aprendi muito nesses 40 minutos. É uma honra, assim, é sempre uma honra te ouvir sobre assuntos assim históricos e com certa complexidade e que muita gente acha que domina, mas no fundo não domina, né? Ou seja, você deixou bem claro isso na sua apresentação, que muito do que se fala não corresponde aos fatos, né? Com relação à estabilização alemã, eu quero te agradecer por isso. Eu quero falar do Brasil, e mais especificamente do Plano Real. Talvez eu seja uma das únicas pessoas que escrevem de forma muito crítica o Plano Real. Parece que existe uma conspiração do silêncio em relação ao Plano Real, ou seja, ninguém critica o Plano Real no fundamental. Ou seja, o Plano Real é um plano de estabilização que, sob o meu ponto de vista, parte de premissas equivocadas sobre a etiologia da inflação brasileira, né? Depois, os mecanismos utilizados para estabilizar a economia, elas resultaram em amplo desemprego e ampla desindustrialização ainda na década de 90, né? Ou seja, é algo que ninguém comenta isso, ou seja, todo mundo comemora o Plano Real como se fosse um sucesso, mas para mim talvez tenha sido alguns tiros no coração do país, tenha sido o Plano Real. Eu acredito que existiriam formas diferentes de enfrentar aquela questão, ou seja, uma altíssima taxa de juros, por exemplo, é a confissão total de que o país não cresce em poupança externa, né? Que é o que nós, heterodoxos, deveríamos levar adiante, mas nem a heterodoxia faz uma crítica ao Plano Real. O que se fala é o seguinte, o caminho, como você colocou, olha, o caminho foi diferente, mas eu acho que não existe um caminho diferente, porque existe uma economia política do Plano Real que precisa ser contada, né? Ou seja, eu acho que esse é um ponto que eu acredito que falta para nós fazermos, ou seja, qual que é a economia política do Plano Real? Que eu acho que a economia política da tomada do poder no Brasil por parte da classe rentista, etc., que se consolida a partir de 94. Né? Se a gente não partir desse pressuposto, nós não vamos entender, por exemplo, mas aí eu entro no futuro, quais são os grandes entraves atuais ao desenvolvimento brasileiro. Tá? Então, fala-se muito da taxa de juros alta, etc. Mas foram justamente os marcos institucionais estabelecidos a partir do Plano Real que colocaram o Brasil numa situação em que, se nós quisermos termos um crescimento soberano de longo prazo, nós vamos ter que rever praticamente todos esses marcos institucionais. Desde metas de inflação, desde temporalidade de metas de inflação, desde a lei de LRF, ou seja, uma série de marcos institucionais que se houver um fecho durante o governo Temer e Bolsonaro, nós vamos ter que rever todos eles, caso nós queiramos ter um processo de desenvolvimento sustentado. Ou seja, eu venho aqui fazer uma crítica, não de fundo, porque não tenho tempo para isso, ao Plano Real, observar que faz necessária uma economia política do Plano Real, ou seja, o que significa aquilo de verdade, né? Que, na minha opinião, é a consolidação do rentismo no poder no Brasil, né? E a necessidade de rever, aliás, os resultados do Plano Real, na minha opinião, péssimos para o povo brasileiro e para o nosso processo de industrialização, né? Também fica essa questão de repensar os marcos institucionais que o Plano Real instituiu, né? E que não foram superados até hoje e que, na minha opinião, se não forem superados ou substituídos, nós não teremos um projeto nacional autônomo, soberano de desenvolvimento e que vá ao encontro dos interesses nacionais mais amplos. Quero novamente agradecer você, Paulo, pela sua aguda inteligência, né? E a sua amizade também, o seu carinho, né? Do qual eu compartilho. Eu fico por aqui. Valeu. Elias, eu não tenho uma visão tão negativa quanto você do Plano Real, porque você era criança, provavelmente, quando o Plano Real estava sendo montado. Eu acompanhei intensamente, não só o Plano Real, como os planos anteriores que fracassaram. O Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor, né? Então, o fato do Plano Real ter sido bem sucedido, ainda que a um custo muito alto, em estabilizar a moeda brasileira, foi uma coisa muito positiva. E o Plano Real teve um aspecto muito inteligente, que foi a moeda de transição, a URV, concebidas pelo Pércio Arida e pelo André Lara Rezende. Então, vocês vejam o seguinte, eu até escrevi um artigo longo na Carta Capital sobre a URV,
na Carta Capital, quando a URV fez 25 anos, né? Porque a URV ela foi um mecanismo inteligente de transição que foi mal aproveitado, no meu modo de ver, né? Porque a equipe econômica estava muito tomada por ideias de âncora cambial, até de dolarização, como eu disse, né? Então, do ponto de vista, por exemplo, do André, a URV desembocaria num esquema de câmbio fixo com conversibilidade, semelhante ao argentino. Felizmente, não prevaleceu isso. Prevaleceu a ideia da ancoragem cambial, como eu disse na apresentação, né? E essa ancoragem cambial, na forma de uma banda estreita, a partir do início de 95, foi muito prejudicial. Você disse que ninguém criticou, mas eu, na época, escrevia abundantemente, antes do plano e depois do plano, sobre o risco que me equivoquei nisso, Paulo, desculpa, me equivoquei mesmo. Não só eu, vários escreveram na época, né? E a ancoragem cambial resultou no quadro que você descreveu. A ancoragem, na forma de banda, com câmbio sobrevalorizado, deixou o balanço de pagamentos muito deficitário e o Banco Central obrigado a praticar juros altos, juros reais muito altos, especialmente juros espetacularmente altos, especialmente quando havia um choque externo. Por exemplo, crise da Ásia em 97, por exemplo, moratória russa em 98, né? Tanto que o plano não conseguiu se manter nessa base e em 99 foi abandonada a ancoragem cambial em favor de um regime de metas de inflação com câmbio flutuante. E o importante é que, apesar dessa transição super complicada, foi possível manter a estabilidade da moeda. Isso é uma vitória muito importante para o Brasil. Há um custo exagerado, não precisava ter pago esse custo, no meu modo de ver. Quando eu escrevi esse artigo sobre o URV, eu conversei com o Pércio Arida e com o Malan. Achei o Pércio Arida muito flexível para entender as críticas que eu estava fazendo. O Malan, não. O Malan me disse, não, nós precisávamos daquela ancoragem cambial, nós precisávamos da valorização nominal. Sem isso, nós não teríamos conseguido estabilizar a inflação. Em resumo, eu acho que essa questão está muito mal, não sei, eu não tenho domínio total, de repente eu não conheço trabalhos acadêmicos que foram feitos, mas precisaria fazer um estudo mais aprimorado do que foi a experiência monetária brasileira. Eu não sei se existe, e eu não conheço, sabe? Que é uma experiência monetária interessante. Talvez seja interessante, tem uma limitação essa experiência, que ela é muito singular. Ela é relevante para uma situação de inflação muito alta com hiperindexação. E o Brasil é muito singular nesse aspecto. Então, não sei se ela é uma experiência relevante para outros países, mas ela é certamente muito interessante. Cris, eu queria só fazer um comentáriozinho. Eu acho, Elias, eu gostei demais da tua pergunta, não é? Eu também concordo com o Paulo que, no meu ponto de vista, a nossa geração é diferente da sua, que vivenciamos, etc., o Plano Real é um sucesso. Mas na tua pergunta tem um negócio muito interessante, que está faltando, sim, uma análise de economia política do Plano Real. Eu acho que você tem razão. É ausente isso, não é? Análises econômicas do tipo que o Paulo fez agora para a Carta Capital, enfim, espetaculares. Mas falta uma economia política, assim, a meu juízo. Eu acho que muito boa a tua pergunta. Muito bom. O Rodrigo, você gostaria de colocar a sua pergunta? Opa, eu aceito sim. Uma pergunta bem direta, Paulo. Obrigado pela exposição. A gente está falando sobre hiperinflação, não é? Existe solução para hiperinflação sem a utilização do mecanismo de sobrevalorização cambial? Bem, Zé Márcio, sobre a economia política do Plano Real, uma questão importante é a seguinte: os economistas brasileiros, inclusive aqueles que estavam no governo, no comando do Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, estavam muito influenciados pelas ideias de dolarização, de ancoragem cambial
que vigoravam, predominavam na América Latina, né? Seja na forma radical de um currency board, seja em formas mais brandas de ancoragem. Quando a URV foi lançada, eu explico isso nesse texto, acho que alguém botou aí o link para o texto da Carta Capital que eu publiquei quando a URV fez 25 anos, então, portanto, foi em 2019, certo? Março de 2019. O que foi? Eu quando vi, porque a URV teve uma coisa muito positiva, é que ela podia ser discutida publicamente. Ela não dependia do efeito surpresa, como era o caso dos congelamentos de preços do cruzado, Bresser, Verão, e o confisco monetário do Plano Collor. Então, ela foi colocada em discussão publicamente. E eu percebi, eu fui um dos poucos economistas que era de oposição ao governo, ao Fernando Henrique, que percebi que a URV era uma ideia muito boa, sabe? Porque ela corrigia um defeito das propostas anteriores de criação de uma moeda paralela, que era o seguinte: a moeda paralela, se ela fosse uma moeda plena, ela desencadearia uma hiperinflação ainda mais aguda na moeda velha. Então, a URV era uma unidade de conta. Qual era o problema? O problema é que os economistas do Fernando Henrique entendiam que a URV tinha que estar dolarizada, vinculada ao dólar, numa paridade unitária. E eu achava isso perigoso, porque isso ia desencadear uma estabilização baseada na paridade unitária com ancoragem cambial. Então, eu me vali dos contatos que eu tinha com o Itamar Franco, na época, para alertar que a URV era uma boa ideia, mas não podia ser vinculada ao dólar. Devia estar vinculada a índices de preços internos, ou a um índice de preço interno, era a versão que eu apresentei, inclusive, publicamente. Aí o Itamar, que era nacionalista e contra a dolarização, disse que não aceitava que a URV fosse vinculada ao dólar. Criou esse problema para o Fernando Henrique e para a equipe dele. Resultado, inventaram 3 índices de preços e a URV ficou numa média de 3 índices de preços. Aí o Itamar mandou mensagem: você viu? 3 índices de preços, está contente? Nacionais. Só que, Zé Márcio, aí a equipe econômica fez, mesmo assim, indexou a URV ao dólar. Então, ela ficou sobredeterminada. E quando veio a moeda nova, o real, aí a ideia de dolarização estava muito presente. Ela veio com paridade unitária, desnecessariamente. Pior, deixaram o câmbio nominal cair 17%. Aí, quando fizeram a ancoragem cambial, no início de 95, sob efeito do choque da crise mexicana, que quase liquida o plano real, fizeram uma banda cambial estreita, entende? Então, aí gerou todos os problemas que o Elias apontou, né, que eram previsíveis, tanto que economistas como eu previram, né, porque nós estávamos olhando a experiência latino-americana e de outras regiões com estabilização cambial, que levava a isso que o Rodrigo falou, a uma sobrevalorização cambial. Eu entendo, Rodrigo, que não necessariamente. E depois, Paulo, desculpa, só uma observação. E depois a teimosia, você falou dos 17%, né? Que era 83 centavos de real, comprava um dólar, né? E depois a teimosia do Gustavo Franco em não mexer no câmbio, né? E aí, aliás, isso foi um dos fatores da saída do Pércio Arida, lembra disso? O Pércio Arida chegou para o Fernando Henrique e falou: ou ele ou eu, né? Não, isso eu não sei. Os bastidores eu não sei. Eu sei apenas que foi uma coisa impressionante que fizeram no segundo semestre de 94. Facilitou a eleição do Fernando Henrique. Foi uma espécie de jogada eleitoreira, porque a queda nominal do câmbio em 17% acelerou a queda da inflação nos meses anteriores à eleição. Ele acabou derrotando o Lula, que era o favorito até então, no primeiro turno. Lembram disso? Lembro. Só que essa jogada eleitoreira teve um custo muito grande, porque a valorização real acumulada no segundo semestre de 94 foi 30%. Então, quando você congela, quando você amarra o câmbio na banda cambial para evitar os efeitos da crise mexicana, você amarra o câmbio naquele patamar supervalorizado.
Então, Rodrigo, eu entendo que não era necessário chegar a esse ponto. Talvez alguma valorização cambial fosse inevitável, né? Porque a inflação na nova moeda seria, por algum tempo, residual, mais alta do que a inflação internacional. Mas por que chegar a esse exagero, entende? Eu teria preferido, e falei isso na época, teria preferido não fazer a paridade unitária, para não criar essa ideia de que o real tem que estar de alguma forma vinculado ao dólar, e adotar um regime de câmbio flexível, com a paridade, com o câmbio flutuando em torno com o real flutuando em torno da taxa de câmbio estável, e com isso preparando o terreno para um regime de flutuação cambial, que seria o mais correto, entende? Mas, enfim, são histórias passadas. Eu só entendo que não, se algum dia o Brasil tiver que de novo fazer uma estabilização em condições de inflação alta, espero que não tenha, ele teria que tomar muito cuidado com a sobrevalorização cambial. Aliás, hoje, né? Nós temos que ter sempre cuidado com isso. O Bresser, o Delfim, o Beluso e eu batemos nessa tecla ao longo de décadas, né? A sobrevalorização com juros altos é um problema que desindustrializa, reduz a capacidade de crescimento, né? Então, faz parte da armadilha da liberalização, para usar uma linguagem do Bresser, essa que tem origem, na verdade, no Plano Real. Nesse sentido, o Elias está certo, né? O Plano Real, apesar dos seus méritos que eu procurei destacar, deu origem a uma armadilha de câmbio valorizado e juros altos que nós tivemos muita dificuldade de superar. E até hoje não superamos inteiramente por causa dos efeitos que essa combinação de políticas macro teve sobre a economia, a capacidade de crescimento, a indústria nacional e assim por diante, né? Ô, Cris, tem alguma pergunta aí no... tem alguma pergunta ou eu posso fazer mais uma colocação? Você pode fazer mais uma, mas tem aqui... Não, acho que não. Não? Não, pode fazer. É que eu não estou querendo atropelar, não tem ninguém aí para fazer. Eu queria... não dá para perder essa oportunidade de ter um economista com a qualificação do Paulo. Maravilhoso. O tema não foi esse, o tema foi a hiperinflação alemã de 23, foi essa espetacular aula do Paulo, e já falamos também sobre o Plano Real, mas eu queria ouvir um pouco o Paulo. É claro, muito pouco tempo, nós estamos em março, o março não terminou, as águas de março vão fechar o verão, é muito cedo, mas eu queria ouvir o Paulo, com toda a sua experiência, a sua sapiência, que ele falasse um pouco sobre o Brasil de Lula 3, né? Como é que ele está vendo a economia, a política, enfim, a política externa, enfim. Zé Márcio, deixa eu só, antes de responder a sua pergunta, voltar aqui um pouquinho ao Brasil do início dos anos 90, porque interessante o seguinte, na época eu estava estudando muito essas questões por causa da emergência brasileira, e eu tinha a percepção de que a equipe do Fernando Henrique estava preparando uma estabilização a ser lançada poucos meses antes da eleição. E que essa tentativa seria perigosa por dois motivos. Ela teria um efeito instantâneo de estabilizador, como era o caso das outras hiperestabilizações, inclusive a alemã, que nós discutimos aqui hoje. Teria, portanto, um efeito decisivo na eleição. Modéstia à parte, eu antecipei isso e procurei alertar o Lula, que eu estava na campanha do Lula na época, alertar o Lula para o risco que ele corria por esse lado, né? E o PT não percebeu bem o risco que vinha dali, tá? O Lula estava liderando as pesquisas de intenção de voto por larga margem, muitos petistas já se comportavam como futuros governantes, tinha se instalado uma disputa de cargos prematura nas hostes lulistas, entende? E não percebiam o tamanho do golpe que sofreriam com a estabilização instantânea da moeda brasileira a partir de julho de 94. O próprio Aloysio Mercadante, né? O próprio Aloysio Mercadante. Interessante, Zé Márcio, o seguinte, que a Conceição, que é um gênio, né? Influenciando o Aloysio e outros, não percebeu
a importância da URV e dizia que a URV desencadearia uma hiperinflação ainda maior e que o plano fracassaria. Ela estava equivocada nesse ponto. Vocês conhecem a verve da Conceição, né? Ela ia para as reuniões do diretório do PT, da comissão executiva do PT, das quais eu participava também, fazia aquele barulho dela e a discussão ficava um pouco prejudicada, né? Mas o que eu ia te dizer, Zé Márcio, é o seguinte, é que eu tentei convencer o PT que precisava apresentar uma proposta alternativa, não só criticar o Plano Real no que ele merecia ser criticado, que era o risco de sobrevalorização e recessão mais à frente, não de imediato, né? Mas que eles precisavam apresentar uma proposta. Eu tentei me inspirar na proposta da hiperestabilização alemã, na hiperestabilização polonesa de 24, que era semelhante, e nas hiperestabilizações do século XIX, Dinamarca e outros, para montar um esquema semelhante, que era lastreado em ativos reais, com título intermediário e uma hipoteca sobre os ativos empresariais. Qual era o pequeno problema que havia aí? Pequeno, não pequeno. É que eu não tinha confiança nas classes proprietárias, o PT muito menos, e quando vazou essa proposta foi uma rebelião da mídia que começou a dizer que o PT estava preparando uma tributação do capital, né? O Lula se assustou e recuou imediatamente. Enquanto isso, a esquerda do PT, ou o próprio PT em geral, não gostou da ideia, porque a ideia implicava criar um banco central paralelo de capital privado temporário. Aí foi entendido como moeda, mercadoria, privatização da autoridade monetária, então não agradou nem a esquerda nem a direita. Então as circunstâncias não eram favoráveis ao que eu pretendia, que era uma solução nacional do problema, que não dependesse nem de apoio externo, nem de ancoragem cambial. E essa, eu não digo que eu estivesse totalmente certo naquela época, eu acho que eu estava sobrevalorizando uma coisa que estava na moda, que era a ideia de que teria que haver algum tipo de lastro, dada a crise de confiança. Isso hoje em dia eu não diria, mas enfim, é interessante ver mas como também é que... havia, viu, Paulinho? Havia também um certo preconceito em relação a você, não a sua competência, mas pelo fato de você ter sido idealizador no governo Sarney, não é? Da política com os credores, né? Então tinha um certo preconceito. Eu fui um dos formuladores da moratória de 87. Isso não aumentou muito a minha popularidade no sistema financeiro doméstico e internacional. Você tinha esse verbo. Essa dificuldade também, né? Mas voltando à sua pergunta do tempo presente, eu publiquei um artigo ontem em que eu procuro discutir alguns dos dilemas da política econômica do governo Lula, no campo monetário, sobretudo, mas também no campo fiscal. Ontem o Haddad... Você publicou onde? Foi publicado em vários lugares. Tá. Chama O Tempo de Rosnar Já Passou. Então foi esse que eu li, que o Ricardo Mussi reproduziu agora. Foi publicado também em outras palavras, mas em outros... A minha coluna é publicada simultaneamente em 19 lugares, né? E esse texto é um pouquinho longo. As pessoas não gostam mais de ler textos longos, mas tem um interlúdio divertido, você mencionou também, que é uma digressão ad hominem sobre um sujeito que eu considero um exemplo do que há de mais atrasado na elite financeira brasileira, que é o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Mas fora esse aspecto folclórico, a essência do artigo é a seguinte. Ontem o Haddad deu uma boa entrevista na CNN. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Ele mostrou domínio dos assuntos, equilíbrio, falou muito bem, sabe? Agora, isso tudo é muito bonito, mas eu quero ver o que eles vão fazer com as questões urgentes que estão aí na pauta, já em março, ou mais tardar abril, que são quais? Que são, no campo monetário, quando é que, afinal, vai se rever essas metas de inflação irrealistas que vigoram no âmbito do regime de metas? Essas metas irrealistas
contribuem para que o Banco Central pratique juros escorchantes, ou dão um pretexto para que o Banco Central faça isso, e que prejudicam a credibilidade do Banco Central, porque o Banco Central repetidamente descumpre as metas realistas que foram fixadas nos anos recentes, entende? Então, para o bem da credibilidade do Banco Central e para o bem de uma política de juros mais civilizada, seria necessário rever. Eu não sei por que o Haddad, eu perguntei a ele numa reunião recente, ele disse, olha, você não precisa me responder, mas eu vou perguntar para você entender porque a preocupação. Foi aquela reunião de domingo, Zé Márcio, que você saiu antes do Haddad começar a falar. E o que aconteceu? O Haddad disse, não vou poder falar, eu sei, mas qual é o problema? Deixou passar uma oportunidade. Não sei por quê. Haverá outras. Eu espero que antecipem a próxima reunião do Conselho Monetário para rever a meta de inflação, talvez depois do lançamento da âncora cambial. Ele vai apresentar ao presidente nesta semana, como ele disse ontem, a opção preferida dele para a âncora cambial. Ele não divulgou, não poderia antes mostrar ao presidente. Eu espero, sinceramente, que a regra seja flexível e não engesse a política fiscal e a política econômica. É muito importante isso. É muito importante o que foi feito, viu? Foi uma jogada de mestre que o Haddad me disse que foi ele próprio que redigiu, que foi na PEC de transição desconstitucionalizar a regra fiscal, ao prever que, por lei complementar, será aprovada uma nova regra que substituirá o teto de gastos. Portanto, não precisa de emenda constitucional mais para suprimir o teto de gastos, a menos que o Congresso reintroduza na lei complementar uma previsão de que o teto requer emenda constitucional. Mas, pelo jeito, pelo arcabouço legal que foi montado na PEC de transição com muita inteligência, o teto morreu. É uma regra... Alguém me explicou, corrigindo o que eu tinha dito, em uma entrevista ou num artigo, é uma regra jurídica deferida no tempo. Ou seja, aprovada a lei complementar, que institui a regra fiscal, cessa de existir o teto constitucional, que ainda está em vigor para o ano de 2023. Tanto que foi necessário, então, o PEC de transição, com um volume considerável de despesas extra-teto, né? 168 bilhões. Então, regra fiscal, vamos ver. Eu tenho uma preferência, que eu já disse publicamente, com pouca esperança de que ela seja aceita, que é o seguinte: fixa uma meta para o resultado primário, anualmente, com antecedência, e com um teto e um piso, uma banda, um teto e um piso relativamente amplo, e o entendimento de que em períodos de recessão, o resultado ficará próximo do piso, em período de crescimento acentuado, próximo do teto. Portanto, a regra não seria procíclica, seria simples, inteligível, não teria complicações desnecessárias e seria acompanhada, por exemplo, de um compromisso de que, em caso de descumprimento da meta, da banda, o ministro da Fazenda faria uma carta detalhada ao Congresso explicando as razões. É exemplo que faz o Banco Central quando descumpre a banda de inflação, escreve uma carta ao ministro da Fazenda. Por que a exigência no campo fiscal vai ser maior do que aquela que se aplica ao Banco Central? Não tem sentido. Entende? Então, faz essa meta flexível e o ministro da Fazenda fica comprometido a comparecer trimestralmente ao Congresso para dar uma explicação e responder a questionamentos sobre o andamento da política fiscal, sobre o cumprimento da meta. E, aliás, o presidente do Banco Central tinha que fazer o mesmo, comparecer trimestralmente ao Congresso, como faz o Federal Reserve, por exemplo, para dar explicações sobre o andamento da política monetária e o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E, por último, tema que eu também abordo no artigo, por isso que o artigo chama O Tempo de Rosnar Já Acabou. Por quê? Porque o presidente tem razão. Desde janeiro que ele está rosnando contra o Banco Central. Isso foi positivo. Diz o governo, diz o Haddad, que não tem maioria no Congresso para aprovar uma mudança na lei de autonomia do Banco Central. O Lira já avisou também, o presidente da Câmara. E diz que não tem maioria no Senado para propor a demissão, diz o governo,
propor demissão do Roberto Campos Neto. Ok, tá bem, concordo. Até onde eu sei, não tem por que questionar essas avaliações do equilíbrio de forças no Congresso. Mas o governo tem instrumentos dentro do marco legal para acionar não só a revisão da meta de inflação, mas também a nomeação de 2 diretores. Agora, pela lei de autonomia, venceu o mandato de 2 diretores. Pela lei de autonomia, o governo tem a possibilidade e a prerrogativa do presidente nomear 2 diretores. Daqui a um tempo, em dezembro, se não me engano, ele pode nomear mais 2. Aí o Copom começa a tomar uma configuração diferente, mais parecida com o Copom e a diretoria do Banco Central passam a ter uma configuração diferente, mais parecida com a do presidente, com a do governo. Porque o que nós temos hoje é uma diretoria nomeada quase que totalmente, com uma exceção, pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer. Surprise, surprise, que ela não esteja identificada com a agenda do governo, né? É óbvio que não estará. O que vier dessa diretoria, por mais minuetos que o Haddad faça junto com o Roberto Campos Neto, será too little, too late. Fatalmente. Paulo, eu não vou, se me permite, eu vou abusar de você, mas você fez alusão a essa reunião que temos, a pizza vermelha, né? Da qual o Haddad participa sempre que pode, mas eu estou lembrando aqui da proposta que ele faz com o Galípolo da moeda do Mercosul, e eu lembro que nessa pizza você fez um argumento extremamente inteligente, né? Se contrapondo. Eu nem pediria que você reproduzisse isso aqui agora, mas se você pudesse dar uma palhinha sobre essa observação, eu achei extremamente inteligente. Se você pudesse fazer, Paulinho, seria útil para todos nós aqui. Só para completar o ponto anterior, então o governo tem meios de, no curto prazo, digamos em março, abril, fazer o quê? Uma regra fiscal flexível, inteligente, derrubar o teto de gastos, convocar o Conselho Monetário Internacional depois da aprovação da apresentação da regra fiscal para rever as metas de inflação moderadamente, né? Dando mais flexibilidade e credibilidade ao Banco Central, e tem a possibilidade de colocar no Banco Central, na diretoria, 2 nomes que façam contraponto ao atual presidente, entende? Com argumentos, com base, entende? Agora, pelo amor de Deus, eu tenho escutado falar, vamos negociar com o Roberto Campos Neto esses 2 nomes. Como assim negociar? É prerrogativa do presidente. Já não basta que ele vai ter que conviver, mesmo depois de nomear 2 diretores, com 6 diretores e um presidente indicados pelos governos anteriores, notadamente pelo governo Bolsonaro, já não basta isso? Ainda vai negociar com o presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro, as 2 vagas que são prerrogativa do presidente? Aí eu digo, então, se é isso, se não vai rever a meta de inflação, se vai apresentar uma âncora fiscal rígida demais, se vai negociar com o Roberto Campos Neto os 2 nomes novos para a diretoria do Banco Central, então para de reclamar do Banco Central. Vamos parar. Para de rosnar. O tempo de rosnar já parou. É para morder. Tem que dar consequência aos pontos corretos que o presidente da República tem feito desde janeiro. É isso que eu tenho dito, né? Mas escrito nesse artigo. Mas a questão da moeda comum na América do Sul é outra questão, mas que tem a ver com a nossa discussão também. Eu podia ter até mencionado, que é o seguinte: o Haddad é uma figura, né? Porque era candidato a governador de São Paulo, futuro ministro da Fazenda, mas estava ocupado com propostas monetárias para a América do Sul e lançou um livro também no ano passado. Ele é de uma produtividade, de uma criatividade... Uma versatilidade realmente impressionante. Só o Bresser consegue rivalizar com isso. Ele consegue superar o Bresser. Lançou um livro sobre dialética... O terceiro excluído. Um livro complicadíssimo, eu não entendi nada. Mas, enfim, o Haddad, nesse contexto da eleição do ano passado, lançou uma proposta monetária que eu julguei duvidosa, para dizer o mínimo, porque era uma tentativa de unificação monetária parcial com a América do Sul, que tem um problema central, que é que as moedas sul-americanas não existem de forma plena.
os parceiros de uma eventual moeda comum sul-americana são parceiros que não têm moeda plena, que têm as suas economias muito dolarizadas, em alguns poucos casos, inclusive, totalmente dolarizadas. Caso do Equador e de El Salvador, por exemplo. El Salvador já na América Central. E aqui na América do Sul, a maioria com sistemas bimonetários, alto grau de dolarização. Agora, a ideia, no meu entender, eu já disse isso ao próprio Haddad, a ideia tem uma aplicação mais promissora fora da América do Sul, no âmbito dos BRICS, justamente. Essa discussão que eu esbocei aqui. Se você criar uma unidade monetária dos BRICS, pode ser inicialmente uma unidade de conta, referenciada a exemplo do que aconteceu na Alemanha de 23, ativos reais, você pode ter uma moeda nova bem interessante, porque aí você está lidando com países, os outros 4 BRICS, que têm moeda, têm reservas internacionais altas, notadamente a China, mas não só a China. Vejam vocês que a Rússia, apesar de ter tido quase metade das suas reservas confiscadas pelos Estados Unidos e pela Europa, tem ainda 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. E a China tem trilhão, me lembro agora, mas trilhões de reservas internacionais que ela está ansiosa para proteger diante da falta de civilidade dos americanos e europeus, que não tiveram a menor... Fizeram uma moratória. Eu agora tenho companheiros importantes. Fizeram uma moratória. Fizeram uma moratória contra os ativos do Banco Central Russo depositados no sistema financeiro europeu e americano. Congelaram. Exatamente o que nós fizemos em 87. Nós congelamos os pagamentos, capitalizamos unilateralmente os pagamentos de juros aos bancos privados americanos, europeus e japoneses. Eles dizem a mesma coisa. Eu não sei nem se eles estão capitalizando essas reservas congeladas. E pior, coisa que nós nunca pensamos em fazer, não tínhamos força para isso, em 87, já estão cogitando de usar unilateralmente essas reservas para financiar a reconstrução da Ucrânia. É verdade. Seria um roubo de ativos de outro país que foram depositados em confiança nos bancos europeus e americanos. Então, eu estou dizendo isso tudo para o seguinte, porque quando os países olham para isso, quer dizer, não tem mais segurança no padrão monetário internacional. Então, vamos examinar alternativas. Vamos examinar alternativas que bypassam o dólar e o euro. Essa tua ideia é muito interessante. Paulo, muito interessante isso, muito. Para aproveitar, voltando ao seu ponto, a estrutura conceitual que o Haddad estava imaginando, eu nem sei exatamente o que era, porque eles só publicaram um artigo de jornal e nunca desenvolveram a ideia, mas pelo que eu pude entender, é uma ideia que guarda semelhança, como eu disse, eu já falei isso até com o Haddad, guarda semelhança com a proposta russa que está sendo discutida no âmbito dos BRICS, que é a proposta que os russos chamam de R5, aproveitando a coincidência de que as 5 moedas dos BRICS começam com a letra R. Real, renminbi, rúpia, rand e rublo. Não é? Então, já existe... O Haddad até disse, não sei se você lembra, no reunião em que você estava, ele disse, eu apresentei a ideia antes dos russos. É verdade. Esse eu vou dizer que a ideia dele é anterior à ideia dos russos. Mas não importa, foi mais ou menos na mesma época, e a ideia russa é mais promissora porque ela se aplica a países que têm moeda. Ao passo que a ideia do Haddad é muito problemática, tanto que você vê que ele já, ministro da Fazenda, recuou em relação à proposta quando os argentinos, agora em 2023, tentaram relançar a ideia aproveitando o fato que o ministro da Fazenda tinha publicado sobre o assunto. Aí ele foi cauteloso. Não, isso é uma ideia por longo prazo. Corretamente foi cauteloso. Paulo, eu me lembro, aqui eu estou tentando puxar pela memória, mas com muita dificuldade, que acho que no segundo governo Lula se ensaiou alguma coisa de uma conversibilidade, a exemplo do que a gente já faz com a Argentina e com outros países, com a China, e o governo recuou. E eu estou tentando lembrar quais eram os problemas, os embaraços à época, para tentar pensar o quanto isso poderia ser factível hoje, porque a ideia, de fato, é maravilhosa. Não sei se alguém aqui lembra desse episódio lá atrás.
Eu, infelizmente, não estou conseguindo puxar tanto pela memória. Não, mas perdão, Paulo, essa ideia do Paulo de aproveitar e levar para os BRICS, isso é ouro em pó, viu? É ouro em pó, Paulo. Parabéns. Não é ideia minha, não. Foram os russos que propuseram. E eu estou apenas tentando pensar que os russos propuseram de forma muito vaga, sabe? Então, estou tentando pensar uma forma de concretizar essa ideia, me apoiando, em parte, nas experiências de hiperestabilização na Alemanha e em outros países. Entende? Ouro em pó, ouro em pó. Dá um pouco de conteúdo a isso. Mas, Cristina, a questão não foi de conversibilidade. O que aconteceu foi o seguinte: um desastre que fizeram no governo Collor e no governo Fernando Henrique, que foi dar conversibilidade, liberdade na conta de capitais. Nós temos hoje uma conta de capitais bastante aberta, quase totalmente aberta. Isso é uma vulnerabilidade importante que nunca deveria ter sido comprada pelos governos Collor e Fernando Henrique. Aí o Elias tem toda a razão. Esse tipo de medida é o tipo de medida que coloca a economia brasileira numa posição vulnerável. Vocês pensam, por exemplo, que a China deu conversibilidade a essa moeda? A China, com todos os trilhões de dólares de reservas que tem? Ou a Índia? Não. Isso não é a medida que um país em desenvolvimento emergente tome. Mas nós temos uma elite financeira, volto a dizer, retrógrada, que não tem noção das questões estratégicas brasileiras e coloca o país nessa posição de vulnerabilidade. Né? Agora, o que foi feito, Cristina, de concreto? Até onde eu sei, na nossa época, lá quando eu estava no FMI, houve uma negociação com os chineses e nós fizemos um acordo bilateral de swap com os chineses, equivalente a 30 bilhões de dólares. A Argentina fez mais do que isso, fez várias também, sabe? E nós começamos um sistema de pagamentos em moeda local dentro do Mercosul, que está ainda muito limitado, sabe? Pode ser ampliado. A resistência principal é do Banco Central do Brasil, que teme acumular créditos contra países mais frágeis que sejam impagáveis. Mas foi feito também isso, sabe? E entre os BRICS, já existem esquemas de swap, de comércio em moeda local, que prescindem do dólar. Rússia-Índia, Rússia-China, por exemplo, né? E outros semelhantes. Então, nós podemos até partir desses esquemas existentes para imaginar esquemas monetários que fujam das vulnerabilidades do sistema monetário atual centrado no dólar e, em menor medida, no euro. Né? Cris, não vamos abusar, porque senão vamos dobrar o jeton a ser pago ao Paulo, que foi altíssimo. Esse vale. Não brinca não, que o pessoal vai achar que é verdade. Cobra dele agora, Paulo. Ele falou. Com certeza vai ser um almoço maravilhoso que a gente vai organizar quando você estiver aqui em São Paulo. Com o maior prazer. Eu agradeço a oportunidade. Eu gosto, sabe, de falar sobre um tema quando eu estou escrevendo, que é uma forma de me ajudar a focar, pensar, né? Ouvir também as reações das pessoas, né? Então, eu prometo mandar para vocês o texto ainda em versão preliminar, que eu espero concluir. Eu tenho mais literatura sobre o assunto que eu consigo aproveitar, sabe? Dadas as minhas limitações de tempo. Então, reveja a biografia, que eu sei que você já leu, mas reveja a biografia do ministro que a 34 publicou. Sempre alguma coisa traz, né? Sempre alguma coisa. Eu tenho ela, sim. Boa sugestão. Boa sugestão, Zé Marco. Vou até anotar aqui. Tá bom. Tá bom. Excelente, Paulo. Como sempre, uma estupenda aula que você dá. Você é além de um grande pesquisador, é um professor maravilhoso. E agradecemos muito. E a Cris, que viabilizou tudo isso, né? Cristina Helena, muito obrigado, viu? Obrigado a todos, né? Obrigado a vocês. É isso, gente. Prazer enorme. Obrigada, Paulo. Tá bom. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.